Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 20. Atos 20, nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Se você não tem Bíblia, você pode ler com quem está ao seu lado. Obrigado, meu filho. Todos acharam? Tem aqui atrás de mim, tá? Se você não tiver achado, não tem Bíblia, não tem problema. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Haviam muitas candeias no piso superior aonde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Diga comigo, quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Diga comigo, levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Essa história, ela vem dando uma continuidade de uma das viagens do apóstolo Paulo. Paulo está na sua terceira viagem e ele está voltando para Jerusalém, fazendo um caminho de volta. E existem alguns planejamentos na mente de Paulo sobre passar por algumas cidades, a qual ele tinha implantado algumas igrejas. Em algumas ele não pôde passar porque ele respirava perseguição ainda de alguns judeus. O interessante é que, às vezes, um parêntese, nós somos perseguidos por quem a gente menos espera ser. Uma das coisas que é mais incrível enquanto a vida acontece é que aqueles que muitas vezes eram para ser pontes na nossa vida, eles se tornam um verdadeiro abismo. Aqueles que eram para ser pavimentação, eles entulham a nossa caminhada. E Paulo está vivenciando esse cenário, ele está com um plano de passar por cada igreja, porque ele vem fazendo a sua última rota. E Paulo sabe disso. Ele segue para Jerusalém, onde ele será preso, será enviado para Roma e lá ele vai ser decapitado. Ali é o final da sua jornada. E ele resolve passar por essa cidade, Troade. E as coisas vão acontecendo, a vida vai acontecendo, e tudo vai se desenvolvendo, se desenrolando, até que ele chega nesse lugar. E ele vem com o intuito, ter um tempo de comunhão. O texto diz que ele vem para o culto de Santa Ceia, um culto como esse que nós vamos viver hoje, no final do culto. E ele vem seguindo essa caminhada, ele começa a visitar cada casa, a bater na porta, a visitar os irmãos, e chega o dia do ajuntamento, e o texto vai dizer que essas pessoas, elas se reúnem de todos os lugares, e cada qual trazendo em mãos a sua lamparina. E para falar um pouco sobre isso, né, assim, o que é lamparina? É cada qual trazendo o seu azeite, cada qual trazendo a sua pequena chama. E dentro do ajuntamento a gente tem
um clarão, a gente tem um ajuntamento, a gente tem um verdadeiro altar incendiado. Porque muitas vezes nós temos uma mentalidade de vir para a igreja só para receber. Sabe, nós vivemos em uma geração, e não só uma geração, mas em um ambiente com pessoas onde a grande maioria das pessoas, elas acham que as pessoas devem alguma coisa a elas. Tem uma frase que a minha sogra costuma dizer, e eu acho ela muito pertinente, que ela diz assim, olha, você se decepciona pelo tamanho da expectativa que você coloca em outra pessoa. As nossas decepções, elas estão diretamente ligadas à sensação de dívida que nós achamos que as pessoas têm com a gente. Muitas vezes você se decepciona com o seu marido porque você coloca uma expectativa muito grande. Muitas vezes você se decepciona com o filho porque você espera uma determinada fala dele em uma fase da vida dele que ele não vai te entregar. Você se decepciona com os líderes da igreja porque muitas vezes você espera de um líder, de uma liderança, aquilo que ela não vai te dar. Não porque ela não queira te dar, mas porque a nossa suficiência precisa estar no Senhor Jesus. Deixa eu dizer algo para você. A imperfeição das pessoas e a sua imperfeição aponta para a perfeição de Deus. Porque Deus precisa ser a nossa suficiência. E aqui ele está falando que tem pessoas que cada um vem trazendo as suas lamparinas. E a minha pergunta para você essa manhã, o que você tem levado para os seus ajuntamentos? Qual óleo que você tem levado para os ambientes que você participa? Ou você é alguém que só espera? Como aquelas 5 virgens que não levaram o suficiente e quando o noivo estava prestes a chegar, elas foram para cá, me dá aí um pouco de óleo. Será que você está como alguém como um daqueles leprosos que Jesus curou os 10, mas só um veio agradecer? É gente que acha que o universo deve algo a ela. E assim, infelizmente, isso vai levando as nossas vidas a um lugar de escrutínio, sabe? Isolamento, onde a gente começa a achar que só a gente presta. Só a gente fala o que é bom, só a gente tem um alimento certo, só a gente tem um conselho certo. Nós começamos a selecionar demais as vozes que fazem sentido para a nossa vida. Entenda, eu não estou dizendo aqui que você tem que ouvir qualquer pessoa, assistir qualquer vídeo, ler qualquer livro, que você perca a graça de uma mente analítica, de analisar o que você quer alimentar a sua alma. Não é sobre isso. Mas é sobre o fato de você olhar em volta e achar que ninguém mais tem uma palavra rema para a sua vida. É você olhar em volta e achar que, não, eu sei demais. Não, essa pessoa não tem nada para me entregar. Não, essa pessoa não tem... Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes a pessoa tem algo para te entregar num simples sorriso. Num simples abraço, num bom dia. E a Bíblia diz isso, olha, aquele que não for como uma criança não vai herdar o reino de Deus. O que é isso, gente? Uma criança, ela não mensura quem está entregando para ela. Se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. Ela não quer saber disso. Ela está sempre aberta. Ela está sempre assim. Você vê, as crianças até eu olho para as crianças de hoje em dia, nessa faixa etária de 6, 7 anos, a grande maioria, embora estejam envoltas no mundo eletrônico, mas chega assim, tímido nos ambientes, mas já está conectado às outras crianças. E essa igreja tem esse espírito, um espírito doador, um espírito de ser participante, coparticipante, não somente da sua vida, mas da vida dos outros. E isso é um pensamento que nós devemos nos avaliar, gente. Porque muitas vezes nós nos reunimos, a gente vem para um culto como esse, e a gente acha que a igreja deve algo a gente. A gente acha que tem que ter um estacionamento especial para a gente. A gente acha que tem que ter uma recepção diferenciada para a gente. A gente acha que tem que ter um lugar diferenciado para a gente. A gente acha que tem que ter... E deixa eu te dizer algo.
Como diz a minha querida pastora Iracema, deixa eu te falar algo. Não é assim. A vida, ela é construída. Ela é passo a passo, tijolo após tijolo. Ela é algo que se constrói em unidade, em comunhão, em família. Não é algo sobre mim. Não é algo que não vai me esperar. Não é algo que me define, ou me separa das pessoas, ou me seleciona. Não. Ei, a Bíblia, ela é muito clara quando ela traz essa igreja, uma igreja que é co-participante. E essa igreja aqui, esse ajuntamento, no cenáculo, o que era o cenáculo, gente? Era o lugar mais alto de uma casa, onde os cristãos se reuniam, porque eles não poderiam ter a sua sinagoga, devido à grande perseguição. Mas as pessoas iam para lá, as pessoas levavam suas lamparinas, as pessoas chegavam com o coração, o que é que está precisando aí? O que é que está faltando aí? Ei, o que é que está... Quando nós chegamos aqui nessa casa, eu sempre gosto de contar essa história, essa nossa parede aqui do meu lado esquerdo, ela estava completamente tomada de mofo. E isso me incomodava como pastor dessa casa. Eu disse, não, eu preciso mudar isso. E quando foi um dia eu conversando com um dos membros da nossa casa aqui, ele disse assim, pastor, você sabe o que foi que me fez ficar na igreja? O que foi? A parede. Como assim? A parede me deu um propósito para essa casa. Eu tenho que arrumar essa parede. Pode celebrar o Senhor. Isso fala sobre gente que tem um coração que traz a sua lamparina com os seus olhos. E eles começam a se ajuntar. E assim como um culto como esse, está super, mega, hiper lotado. E as pessoas começam a se sentar, a tomar os seus assentos. Né? Não sei se vocês viram aqui de manhã, eu comecei, se tem um lugar ao seu lado, levante a mão, tem aqui do lado, tem aqui. Aqui a gente coloca alguns lugares reservados devido uns mídia, devido organização que a gente precisa ter. Mas, gente, aqui é uma casa só. Não tem lugar aí, senta aqui. Senta aqui na frente, senta aqui do lado. Sabe? Não tem os prediletos. Não, aqui é uma família. Família tem acesso a tudo. Família tem acesso a todo ambiente. Assim era essa igreja. E eles estavam nesse lugar. E Eutico, como um jovem, né, o jovem que até tomava a frente, até se antecipava, se adiantava, ele olha para os ambientes, né, e ele vê um lugar apertado, cheio de pessoas. Com certeza o lugar estava quente, não tinha um ar-condicionado maravilhoso como esse, uma cadeira confortável, eles sentavam no chão. Ele fez o quê? Se você é um assembleiano que nem a mim, que nasceu na fé, que no nosso tempo só tinha um ventilador, onde funcionava um e 5 ficava parado, todo mundo brigava por esse ventilador, tinha irmãzinha do ciclo de oração, se você sentasse lá, o olhar dela dizia assim, você já, opa, perdi já, o lugar é da senhora. Então ele chegava, a gente ficava procurando as janelas, por causa do fluxo do ar. Vamos procurar a janela, porque o vento bate aqui. E eu, não foi diferente. Ele vai e senta nesse lugar. E a Bíblia diz, o texto vai dizer que Paulo começa a pregar uma longa pregação. Uma longa, e ele adentra à noite. E hoje passa 40 minutos de pregação, o pessoal se levanta e vai embora, Bianca. Não, porque eu tenho o meu horário, a minha organização, o meu... Mas se Deus fosse assim com a gente, se levantasse de manhã, levantou ainda não, tá bom, tchau. Vou ali para outra coisa. Não, porque eu tenho o meu horário, a minha organização. Esse é um texto que ensina muita gente sobre a vida. E o título da mensagem hoje é exatamente isso. Enquanto a vida acontece, gente. Ei, deixa eu dizer uma coisa para ti. Você está aqui sentado. A vida está acontecendo. A vida está fluindo. As pessoas estão em famílias. As pessoas estão fazendo aquilo que elas acham que é mais importante. E o apóstolo Paulo começa a dar o seu sermão, e aquele jovem vai entrando em estado de sonolência, ele vai, assim,
O seu coração vai ficando dividido, uma hora ele tá de corpo presente na pregação, mas a sua mente está lá fora, a sua mente está na próxima reunião, estão nos seus amigos que estão esperando em casa, estão nos negócios de amanhã, a sua mente está, qual a resposta que eu vou dar amanhã para os meus funcionários, para o meu chefe, como é que eu vou resolver essa questão de demissão? A minha mente não está ali, está longe, em certo momento. A palavra de Deus diz assim: ei, o meu povo adora de lábios e de mãos levantadas, mas o seu coração está longe. Esse era Eutico. Ele estava de corpo presente, mas não estava inteiro ali. E muitas vezes isso acontece com a gente dentro da nossa casa. Nós estamos de corpo presente, mas a nossa paternidade, Pai, está longe. Nós estamos preocupados com o próximo negócio que nós vamos fechar. Nós estamos preocupados com o próximo carro que a gente vai comprar. Nós estamos preocupados com o próximo problema que a gente tem que resolver, porque eu sou muito atarefado, eu sou muito ocupado, eu tenho muita coisa para resolver, e a minha vida está ali, mas o meu coração está longe. E eu que está nesse ambiente, o perigo da janela é porque a janela divide o nosso coração. E a Bíblia diz que um reino dividido não subsistirá. Ou você está, ou você não está. Ou você é parte, ou você não é parte. Não dá para você estar em dois pensamentos. E ele continua. E o texto vai dizer que Eutico, ele entra num estado de sonolência. E ele cochila. Porque a janela faz isso com a gente. A janela, gente, ela entorpece a gente. A janela, ela sobrecarrega tanto a nossa mente, com tantos pensamentos, com tanta coisa para resolver, que a gente fica cansado. Nós ficamos exaustos com tanta gente, com tanto problema, com tanta coisa que tem para resolver. E a gente finda adormecendo. E aí a janela deixa de ser um lugar de conforto, um lugar privilegiado, e ela passa a ser um lugar de perigo. Talvez essa manhã você entrou aqui nesse lugar e você está na janela da vida. Talvez esse lugar que você esteja é um lugar que já entrou numa fase de perigo constante. Porque a janela gera o sono e a sonolência devido à sobrecarga. E do sono, ela vai dar origem à morte. O texto diz que ele adormece e cai. Toda queda da janela é para fora. Bom seria se ele tivesse caído para dentro. Porque se ele cai para dentro, ele tinha caído para a reunião de adoração. Ele tinha caído para o que estava sendo comunicado da parte do Senhor. Ele tinha caído para o que de fato importava para a vida dele. Assim como o filho pródigo, que quando ele perdeu tudo e chegou no fim do poço, lá embaixo, a Bíblia diz: e caindo em si, lembrei-me da casa do meu pai. Quando você cai para dentro, Deus te traz à memória aquilo que te dá esperança. O problema é de você estar na janela, que na maioria das vezes você vai cair para fora. E isso vai gerar morte em você. Mas o apóstolo Paulo tem no seu peito, no seu coração, um senso de urgência. Porque é isso que Deus faz com a gente. Deus não tem problema com as nossas quedas. Fala aí para o teu irmão, diz para quem está falando: ei, Deus não tem problema com a sua queda. Não tem, gente. Deus não tem problema com o nosso pecado. A gente tem que parar de achar, não, eu não sei. Ei, a Bíblia diz que enquanto há vida, há esperança. Enquanto você respirar, Deus vai ter vida para você até o último momento do seu suspiro. E Paulo simboliza exatamente isso. Ele para a reunião porque Deus não está preocupado com liturgia. Ei, durante muitos anos a igreja ficou preocupada com a liturgia. Uma pessoa ficava endemoniada, não, tira de dentro do templo, tira. O pastor continuava aqui, os irmãos iam expulsar o demônio. Não que os irmãos não tivessem poder, pelo amor de Deus, mas aqui é demonstrar algo que de fato importa. Ei, nós não podemos estar preocupados com a liturgia, e um irmão nosso deixa de vir para a igreja 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, ninguém liga para ele.
Chega! Chega de sermos uma igreja indiferente. Chega de sermos uma comunidade que está preocupada com os números. E eu vou dizer para vocês, aqui abrir o meu coração, como líder dessa casa, pastor dessa casa, essa é a luta de todo pastor, gente. Quantas pessoas vieram? Tem uma história de um rapazinho lá na Bíblia, chamado Davi, que quando ele inventou de contar ao povo, ele foi castigado. O que Deus estava dizendo para ele nas entrelinhas, como um bom cearense, macho, deixa de ser voador, sai daí, sai. Isso aí não interessa para ti, não interessa. A Bíblia diz que uns plantam, outros colhem, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Espírito. Então nós precisamos ter isso como igreja. E é isso que Paulo faz. Ei, gente, Paulo tem um senso de urgência. Ele para imediato o que está fazendo, ele para a pregação e ele vai até o rapaz. E quando ele chega lá, Paulo se inclina. E o que está faltando hoje entre nós, o que está faltando dentro da sua família, dentro da sua casa, é que você se incline mais para os seus filhos. O que está faltando hoje é que você possa se inclinar mais para os seus amigos. Porque enquanto isso, a vida está acontecendo e passando. E você vai perdendo as pequenas alegrias, os pequenos começos. Hoje tem milhares de pais correndo atrás do prejuízo, gente. Porque perderam o time dos seus filhos. Hoje tem milhares de mães que perderam seus filhos por crime. Porque no tempo que era para ensinar ele o caminho que ele deveria andar, não ensinaram. Talvez pela realidade de vida, a gente entende também. Né? Uma mulher que foi mãe solo, teve que criar um menino sozinho, trabalhar três expedientes. Mas a história fala de um homem, John Wesley, que a sua mãe, depois de todo o seu dia de trabalho, ela sentava com seus filhos, mais de 10, e ali ela ensinava o caminho que eles deveriam andar. O que está faltando lá dentro da sua empresa é que você ensine às pessoas aquilo que um dia o Espírito te ensinou. O que está faltando é muita gente preocupada com aquilo que é supérfluo. E Paulo se inclina. Diga para você, eu preciso aprender a me inclinar para o que de fato importa. A Nath tem uma frase que eu acho fantástica. Ela diz assim, isso importa para Deus? Isso importa para Deus? Porque muitas vezes nós vamos estar dando importância a algo que para Deus não importa, gente. Para Deus é consequência. E o texto diz que ele vai abraçar esse jovem. Talvez você está aqui essa manhã e muita gente não sentiu a sua dor. Muita gente não usufruiu da sua dor. Muita gente não conseguiu ser participante da sua dor. Faltou abraço. Mas talvez Deus está te ensinando isso para você saber o que é a dor da falta de um abraço, para que você possa ter como missão na sua vida. Eu nunca mais vou deixar de abraçar alguém na igreja. Eu nunca mais vou deixar de abraçar um amigo, porque eu sei a falta que um abraço faz. Existe um poeta brasileiro que ele diz assim, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. É o lugar mais estreito, a distância mais estreita entre dois corações. Muitas vezes o que falta da gente é um abraço. Você não precisa ter a palavra certa. Eu, quando fui líder de PG, tinha gente que me fazia pergunta e disse, eu não sei responder isso. Mas assim, eu sou o líder, mas eu não sei responder. E está tudo bem, gente. Então é isso que o apóstolo Paulo faz, ele se curva, ele abraça e ele traz uma palavra de esperança. Ele diz assim, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos ser uma palavra de esperança. Você é profeta da esperança. Você tem que parar de olhar demais para os problemas. E as coisas estão morrendo na sua vida e passando, mas você está preocupado demais com a estrutura, com o que vai segurar a tua casa. Peraí, não pode faltar o dinheiro amanhã. Peraí, entenda, gente, eu não estou aqui trazendo uma mensagem de irresponsabilidade familiar, tá bom? Eu estou trazendo aqui um alerta para o que nós estamos deixando para trás enquanto a vida acontece. Que isso tudo vai passar. Tem um ditado popular que diz assim,
vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Então nós precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo traz a esperança. E a Bíblia diz que ele volta. Ele dá continuidade. E ele faz a ceia. E ele traz de volta essa atmosfera. Aquilo que antes era pânico. Aquilo que antes era ansiedade, angústia. Traz paz outra vez. E ele canaliza para o lugar de onde era o principal, a presença de Deus. E ele faz a ceia, e ele ainda se alonga até amanhã. E aquelas mesmas pessoas que levantaram aquele jovem, e ele estava morto, são as mesmas pessoas que erguem ele outra vez, e agora ele está vivo. E aquele jovem se torna um testemunho vivo. Ei, talvez a sua vida está precisando hoje se tornar um testemunho vivo. E talvez hoje aqui você está precisando dar ouvido a pessoas que fazem muito tempo que o seu coração estava fechado, porque você achava que aquela pessoa não tinha nada para te entregar. E talvez hoje está faltando de você levantar alguém, amparar alguém, abraçar alguém, mas se envolver com a causa. Porque às vezes o que acontece é assim, eu estou disposto, mas não, eu estou disponível, mas não estou disposto. Tem muita gente que diz assim, não, se precisar, conte comigo. Você liga, nada. E o que esse texto, nesses últimos minutos, ensina a gente como prática? O que o apóstolo Paulo traz para a gente? Que enquanto a vida acontece, a primeira coisa, esteja bem posicionado. Diga comigo assim, esteja bem posicionado. Diga assim, eu preciso estar na posição devida. Independente do lugar, das pessoas, do conteúdo, da voz que fala, de quem você é, não saia da sua posição. O problema de Eutico é que ele saiu da posição dele. Era para ele estar sentado com os outros. Independente do conforto do lugar, era para ele estar junto com as pessoas. Mas ele achou que a janela lhe daria uma seletividade, lhe daria um privilégio, de uma visão privilegiada, de um conforto maior. E o que Deus está querendo nos ensinar é assim, não saia da sua posição. Enquanto a vida acontece, mãe, não saia da sua posição de mãe. Enquanto a vida acontece, filho, não saia da posição de filho. Enquanto a vida acontece, patrão, não saia da posição de patrão. Enquanto a vida acontece, líder, não saia da posição de líder. Você não precisa ir nem mais além, nem a menos. Simplesmente obedeça àquele que te chamou, ponto. Precisamos entender que posições erradas podem matar tudo que Deus já vem construindo na nossa vida. É isso que essa história está nos ensinando. Posições erradas podem matar tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, por causa de uma escolha errada. Porque você deixou de escolher com os olhos de Deus, com o discernimento espiritual, e passou a escolher com o discernimento da carne, com aquilo que o Instagram diz que você tem que discernir, com aquilo que o mercado diz que você tem que escolher, com aquilo que as pessoas dizem que você tem que fazer. E Deus está dizendo assim, ei, silencia as vozes à tua volta, tem uma voz para ti. Em Isaías, capítulo 31, se eu não me engano, ele diz assim, quando ouvires uma voz, quando você pensar olhar para a direita ou para a esquerda, ou seja, vozes, tentando te tirar da posição, ouvirás uma voz atrás de ti dizendo assim, permanece no caminho. Ei, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você essa manhã? Eu já dei uma palavra sobre você, permaneça no caminho. Outra coisa poderosa que esse texto nos ensina, que enquanto a vida acontece, nós não podemos nos entregar às distrações. Eutico se entregou às distrações, gente. É gente que às vezes está na igreja, é o crente Raimundo, no meu tempo dizia, crente Raimundo, pé na igreja, outro mundo. O cara fica igual aquela, nem falar, né? Não sei se vou ou se fico. Ei, meu filho,
ou é ou não é. O que passar disso é de Satanás, filho. Não dá pra tu estar flertando com 3 meninas no direct. Oi, sumida. Vai pra lá, Satanás. É você entender que o que Deus... Não dá pra você estar aqui, tu tá seguindo o teu negócio, aí chega alguém, cara, eu tô trazendo aqui um negócio que vai mudar a tua história. Vamos. Mas tem que ser sem nota. Sai daí, sai. Isso é distração. Eutico adormece por causa da distração da janela. Porque ele não sabe se ele vem para o culto ou se ele olha para o mundo, para o deslumbre do que está lá fora. E o diabo não traz coisa feia, nem ruim, não, sem sabor, não, gente. Ele traz coisa que anima a tua carne. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele diz assim: quem me livrará do poder dessa carne? Eu esmurro essa maldita todo dia ela se levanta contra mim. Bem-vindo à vida de filho de Deus. É uma luta diária. Na hora que você se levanta, na hora que você vai dormir. É todo dia você crucificando a carne. E mais tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Existe uma graça sobre a sua vida. O conforto da janela, a exclusividade da janela, os vislumbres da janela, interromperam e roubaram daquele garoto a vida que Deus já vinha construindo na vida dele. Cuidado com os vislumbres, cuidado com as distrações. Outra coisa que esse texto nos ensina, a terceira coisa, é que enquanto a vida acontece, há resposta nos normais. Diga para quem está do seu lado assim: ei, tem resposta nos normais. Já viu aquela pessoa que a resposta de Deus só vem se for da irmã do coque? Vai para uma reunião, vai para o conjunto industrial, vai para Maranguape, vai para não sei aonde, sobe monte, desce monte, entra na lagoa, vai para o mangue, vai para todo canto. E a irmã vem, fala para todo mundo e pula. Aí dona disse: ai, Jesus não está aqui, eu ainda condena a reunião de oração. Porque não falou comigo. E aí está aqui o teu amigo do lado. Tu conta a história para ele, ele diz assim: é só fazer assim, ó, muda essa cadeira de lugar. Tira essa pessoa da tua vida. Levanta dessa mesa. Ei, o teu tempo nesse lugar. Deus está falando e a gente não está ouvindo, porque nós não... Ei, gente, a gente cresce, se torna seletivo demais com quem tem uma voz sobre a nossa vida. E muitas vezes Deus está usando o simples. Jesus Cristo está no simples. Você sabe onde era a sinagoga de Jesus? Na rua. Jesus disse: não, eles querem que eu fale, os judeus me pedem uma palavra miraculosa, um sinal miraculoso, os gregos querem que eu fale com palavra de sabedoria, eu vos falarei por parábolas. Porque Jesus está no simples. E dentro disso, qual é a primeira lição? Não defina de onde virá a sua resposta. Você não tem o poder de encaixotar Deus. Sempre haverá alguém para te ajudar e para te levantar. Receba ajuda. É gente que às vezes você vai dar uma cesta básica, mas o orgulho é tão grande. Não, pastor, Deus vai abrir uma porta. Pelo amor de Deus, não faça isso. Receba. Se permita ser ajudado. Abra o seu coração. Receba do seu espírito. O comum pode ser tudo o que você precisa para mudar a sua vida. Ei, gente, quando nós fomos desafiados a essa casa aqui, teve gente que disse assim: vixe, pastor, tu estava nascendo em Fortaleza, foi para o Eusébio, foi para Messejana. Quase que ele ia para trás de mim, Satanás. Num bom cearense, sai do meio, Satanás. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer selecionar, colocar, não só o que presta é isso. E não, aonde Deus te mandar, Deus vai te fazer prosperar. Aonde Deus te enviar, as pessoas que Ele te enviar, Deus vai te fazer prosperar. É isso que Jesus disse: ei, Deus me deu os meus e eu não os perdi. Celebra o Senhor por isso. Deus te deu muita gente boa.
Está na hora de você começar a celebrar quem está entrando na tua vida e deixar de ir atrás de quem está saindo. Deixa embora. Fica à vontade. Vá em paz, não peques mais. Outra coisa que esse texto nos ensina é que, enquanto a vida acontece, eu e você precisamos ser as respostas adequadas. O que é a resposta adequada, pastor? É a resposta certa que tem urgência. Ei, às vezes a gente vê o nosso irmão precisando, a gente tem medo de perguntar, porque não, mas eu não tenho nem recurso para ajudar o irmão. Tu não tem recurso, mas tu tem a tua oração que é poderosa, pode abrir uma porta. É isso que Pedro disse para aquele homem. Quando ele pede esmola, ele disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Pedro tira uma pessoa da nostalgia da vida, da paralisia da vida, da imobilidade da vida, para uma vida erguida, porque ele não reteve a mão, pelo contrário, ele estendeu a mão, gente. Então seja uma resposta adequada, é isso que Paulo faz. Paulo para a liturgia e vai. Deus sempre vai olhar para os caídos. Sempre. Jesus certa vez disse, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. É como aquela parábola do homem que faz a festa, chama os convidados, nenhum convidado vem, ele diz, ei, vai, chama todo mundo. Todos os inadequados que tiver pela esquina, vem todo mundo para a festa. Porque muitas vezes o inadequado vai dar sentido ao teu destino. Outra coisa que esse texto nos ensina é que, enquanto a vida acontece, o caos não pode e nem poderá paralisar o que Deus está fazendo na sua vida. Ei, o caos da tua casa, o problema da tua casa não tem o poder de paralisar o que Deus está fazendo na tua vida. Entenda que a sua vida não é um evento, ela é um contexto contínuo. E talvez hoje você entrou nesse lugar até com uma vida não muito legal como você queria que estivesse. Caído, ferido. Talvez você está dando um ultimato para você na casa do Senhor. Mas eu quero te dar uma boa nova. O caos não vai parar a igreja do Senhor. As más notícias não vai parar a igreja do Senhor. A perseguição da igreja não foi capaz de paralisar a igreja do Senhor. As fronteiras, porque tudo que o diabo quer é uma igreja dentro, paralisada. E Deus está dizendo, não, vão e levem o meu reino a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. É sobre isso, é o ide. Diante dos problemas não pare. Tudo que Deus quer é alguém que se posiciona, haja e dê continuidade ao fluxo. O culto não para, gente. Ei, o problema veio, o caos. Paulo veio, se inclinou, abraçou e o texto diz que ele volta para o culto. Ele volta para a vida. Ei, os teus problemas não vêm para te paralisar, não. Para você sentar na calçada da vida, não tem mais jeito. Não, ei, tenta outra possibilidade. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu disse assim, será que se você fizer isso aqui diferente, você não vai ter um resultado completamente diferente? Como quem diz assim, muda essa poltrona de lugar, bota bem ali, talvez o fluxo fique mais limpo. Talvez o ambiente fique mais agradável aos olhos. E tem muito casamento acabando hoje porque as pessoas dão lugar à pedra do orgulho e não querem fazer diferente. Porque acham que o outro tem que... Não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Sai daí, sai. Você precisa entender que muitas vezes, quando um caminho não dá certo, Deus te diz assim, muda a rota, muda o caminho. Gente, Saul paralisou diante do gigante que iria consagrá-lo como rei de Israel. E veio outro e fez. Quem? Davi. Alguém que disse assim, eu não consigo. A luta é minha, mas eu vou dar vez para outro. E Deus levantou outro e botou no lugar. Porque o reino de Deus não tem vácuo. Se você não fizer, Deus levanta outro e faz.
Não tem. Esaú parou no problema da sua fome, porque ele queria saciar a sua fome, e ele foi incapaz de pensar, de trazer à memória: ei, cara, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso me controlar. Mas ele se entregou ao problema, e o problema tirou dele o seu direito de primogenitura. O problema roubou dele todo o plano que Deus tinha separado para a história dele. Nunca mais se ouve falar de Esaú depois do último encontro dele com Jacó, como deveria ser falado, né? E por último, enquanto a vida acontece, o que estava morto volta à vida, tornando-se um consolo, um alívio e um testemunho do que Deus pode fazer através do seu milagre. A sua nova vida, a sua vida de volta, ela é única e exclusivamente para que você volte para casa e se torne um testemunho. Ei, Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer para você que você está a ponto de se tornar um grande testemunho para sua vida. Ei, Deus te trouxe aqui essa manhã para dizer que você está a ponto de se tornar uma voz para o seu tempo. Não desista. Não paralise, não pare diante daqueles que vêm contra você, não pare diante das suas quedas. Ei, não feche os seus ouvidos para as vozes simples que Deus colocou à tua volta, para aquele amigo que ninguém ouviu, ele não dá uma palavra, mas ele tem a palavra que vai mudar o teu destino. Ei, não paralise, ei, a sua vida é única e exclusivamente para ser um testemunho vivo na vida de outras pessoas. Fique de pé no seu lugar. Amém. Você pode ficar de pé? Feche seus olhos. Comece a ligar o seu coração ao coração do Pai. Ore a Deus, comece a avaliar o seu interior, comece a trazer à memória aquilo que você precisa de uma ação divina. Enquanto nós vamos estar adorando mais uma vez, esse é o momento de você avaliar a vida, de você avaliar como você está vivendo a sua vida, porque enquanto você está preocupado com seus problemas, a vida está acontecendo lá fora. Essa manhã é uma manhã de Santa Ceia. Ela é uma manhã de celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. Aquele pelo qual nós existimos, vivemos. De celebrar o nosso pão vivo que desceu do céu. Celebrar a nossa restauração e o nosso crescimento por Ele, para Ele e por meio dEle. Celebrar o perdão dos nossos pecados e a libertação das nossas feridas, a cura delas. A palavra de Deus diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E aquilo que nos trazia maldição estava sobre Ele. Ela também diz que Ele cravou sobre a cruz a cédula de condenação. Aquilo que não tinha mais jeito, porque é isso que Jesus é. Aquilo que para os olhos humanos não tem mais jeito, não tem mais condição, Ele traz uma esperança. Porque também está escrito que a árvore já cortada e morta, caída, ao cheiro das águas florescerá. E o Espírito de Deus está aqui sobre esse lugar, trazendo vida outra vez, trazendo oportunidade outra vez, dizendo e afirmando para nós: ei, enquanto há vida, há esperança. Tem uma vida lá fora
acontecendo e precisando da sua participação e coparticipação. Ei, tem uma vida lá fora acontecendo e você precisa ser inteiro, você precisa ser entregue, você precisa ser aberto, você precisa estar atento à voz de Deus através da vida dos normais, daqueles que talvez você não espera, aquela palavra revelada, mas é uma palavra que é disruptiva, é uma palavra que traz um antes e um depois na sua vida. Ei, essa manhã é uma manhã de olhar para dentro, de cair para dentro. É uma manhã de estar atento e sair da janela da vida, e sair dos lugares que dividem a nossa mente, e sair dos lugares que nós achamos que são mais confortáveis, que são mais convenientes, mais fáceis a nossa caminhada. E a voz de Deus é: ei, venha para dentro, porque o caminho que leva à salvação, ele é estreito, ele vai ser apertado muitas vezes, ele vai ser desconfortável, mas o final dele é final de vida, o final dele é final de glória, o final dele é final de esperança, o final dele é final de transformação. Eu sei que o caminho largo, você não dá satisfação, você consegue se tornar invisível na multidão. Afinal de contas, ultimamente o seu desejo é que ninguém mais se preocupe com você e que você não tenha mais que dar satisfação para as pessoas à sua volta. Mas a palavra de Deus é: ei, eu tenho uma missão para você. Você precisa passar pelo corredor estreito. Você precisa passar pelos lugares que te afunilam, os lugares que te peneiram, os lugares que te queimam com o fogo do Espírito, e as tuas iniquidades e imperfeições são queimadas. Jesus não tem problema com as nossas imperfeições, não tem problema com as nossas falas erradas, não tem problema com talvez escolhas que fizemos errada um dia, porque Ele veio para ser a esperança, Ele veio para ser a graça, e a salvação é pela graça, não é pelas obras. Isso não vem de vocês, mas de Deus, para que ninguém se glorie. A glória é dEle, o reino é dEle, o poder é dEle, o propósito é dEle, a vontade é dEle, tudo é para Ele, por meio dEle. Quando você entender isso, a vida vai se tornar mais simples, os lugares vão se tornar mais claros para você, os acontecimentos vão se tornar mais leves para você, porque a sensação de sempre querer que alguém te entregue algo, te deva algo, isso vai ser transferido para Jesus, e o que vai encher o teu coração é o desejo de ser uma resposta para o seu tempo. Ei, nós aqui devemos algo para alguém, nós aqui devemos algo para as pessoas, nós aqui devemos algo para o nosso tempo, nós aqui temos que entregar para a nova geração, é responsabilidade nossa e não dos terceiros. Deus já te deu uma boa porção, Deus já te deu uma boa parte, Deus já te deu uma boa palavra, Deus já te deu uma boa conduta, uma decência, um coração voltado para Ele. É tempo de você ir, é tempo de você sair das quatro paredes, é tempo de você servir ao ajuntamento, é tempo de nós trazermos as nossas lamparinas com o óleo que Ele já derramou na nossa vida. É tempo da gente incendiar os ambientes com aquilo que está dentro de nós, do Espírito Santo de Deus. E essa é a nossa oração, Pai. Como a Tua igreja aqui, nós dizemos sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nós hoje nos tornamos respostas àquilo que o Senhor fala no livro do profeta. A quem enviarei? A quem há de ir por mim? Os campos estão brancos, a colheita está à porta. Senhor, usa-nos, envia-nos, coloca-nos, faz-nos atalaias como Jeremias, intrépidos, que não tem medo de se comprometer com a verdade, que não tem medo de subir numa torre alta e forte e se manter firme como Abacuque, e estar disposto e aberto à pergunta, às questões que o Senhor irá fazer, mas nós estaremos prontos para a resposta que teremos dar, ó Deus, ao nosso tempo, através de tudo aquilo
Em nome de Jesus, você pode cantar mais uma vez, se eu não tenho a ti.